Olá pessoal, eu sou o Grinaldo, do Grupo Acerta Med. Estamos hoje aqui no nosso primeiro podcast para contar um pouco da nossa história, da minha história e da história da Marilza, e também de como aconteceu tudo para a criação do nosso grupo Acerta Med. Se apresenta, Marilza. Bom, olá, sou a Marilza, também do Grupo Acerta Med. Estamos aqui hoje para contar um pouco da nossa história, um pouco do que nós vivemos até aqui, da mesma forma que a gente se inspirou em algumas pessoas, em algumas histórias, a gente acredita que a nossa história também pode inspirar outras pessoas. Então, estamos aqui para contar um pouquinho do que foi a nossa trajetória até aqui, onde nós estamos hoje e até onde a gente pretende chegar. Então, nós vamos fazer alguns episódios, né? Talvez a gente não conte tudo hoje, mas a gente vai, aos poucos, falar um pouquinho mais do que a Acerta Med é hoje e onde a Acerta Med quer chegar. Então, Grinaldo, comece você falando um pouquinho do que foi o nosso início aqui em Primavera do Leste. Chegar aqui foi desafiador, mas o início da história, eu acho que fala muito sobre a gente. Passamos bastante dificuldades, foi um início extremamente difícil, tivemos, né, várias decisões que precisamos tomar em momentos bastante difíceis, né? A gente é uma família não muito grande, né, mas tivemos aí que cuidar de 2 filhos aí muito novos, né, enquanto a gente era muito novos, mas assim, desde sempre a gente buscava enxergar um horizonte com mais oportunidade. Me lembro de quando morávamos em Nova Olímpia e trabalhávamos juntos, né, em uma empresa muito grande, onde era bastante confortável para a gente esse trabalho lá, mas, de toda forma, a gente nunca se conformou com aquilo, a gente queria mais. Mas, assim, fizemos o nosso papel lá e partimos para aquilo que a gente acreditava, né, que era estudar, que era buscar novas oportunidades através da ciência, através do estudo, e novos aprendizados que proporcionaram a gente trilhar caminho que hoje a gente trilhou e que chegamos até aqui a ponto de construir o Grupo Acerta Med. Mas fala você também um pouco do que nos trouxe até aqui. A decisão nossa por buscar, por conhecimento, né? Acho que lá atrás, com as crianças ainda pequenas, mas a gente sentia essa necessidade de buscar um pouco mais de conhecimento para que a gente pudesse alavancar um pouco mais a nossa carreira. Então, eu sempre dizia que eu não queria fazer uma faculdade por fazer. Eu não gastaria meu tempo para ter um diploma. Então, quando nós optamos partir para a área de segurança do trabalho, né, quando surgiu o primeiro curso de técnico de segurança em Tangará da Serra, a gente foi pioneiro nessa turma e, para a gente, foi o que startou todas as nossas possibilidades de crescimento, né? Então, começamos lá em Nova Olímpia. Quando surgiu a oportunidade de vir aqui para a Primavera, a princípio, a gente não estava buscando um lugar, sair de onde nós estávamos, porque a gente estava dentro de uma zona de conforto tranquila, numa empresa grande, em que a gente já estava mais ou menos 17 anos trabalhando nessa empresa, e, teoricamente, né, bem tranquilo, que ninguém mexeria com a gente, vamos dizer assim, né? Talvez estivéssemos lá trabalhando até hoje. E quando surgiu a oportunidade para vir para a Primavera do Leste, a gente teve algumas perguntas, né? Será que é o momento? Será que nós vamos? E naquela época, né, a gente conversando, decidimos colocar Deus à frente de tudo, e as respostas, né, que vieram surgindo para a gente foi que o melhor caminho seria vir para a Primavera, né? Então, a decisão em vir para a Primavera foi, assim, uma surpresa para toda a nossa família, que ninguém esperava a gente sair dali da forma que saiu,
pedindo conta para arriscar numa cidade nova, né? Você lembra, Marilza, que a gente brigava contra o tempo? Me lembro de uma passagem bastante interessante, ainda na época que a gente estudava técnico de segurança, que eu, principalmente, talvez movido pela necessidade e a vontade de crescer, de fazer algo melhor, de produzir, até no tempo de escola, procurava concluir tudo primeiro que os outros. Me lembro dessa passagem. Na época, o SENAC, né, montou o primeiro curso técnico de segurança em Tangará da Serra, e eu tenho a satisfação de ter sido o primeiro aluno formado pelo SENAC em Mato Grosso. Aquela época, né, foram as oportunidades, né, que acho que foi impulsionando um pouco mais a gente a correr atrás desse futuro melhor, que a gente começou lá em Nova Olímpia e que se refletiu aqui em Primavera. Então, a chegada nossa aqui em Primavera foi um tanto desafiador na época, né? Veio só eu e o Grinaldo, os filhos acabaram ficando lá. A gente chegou numa cidade em que a gente não conhecia ninguém, as pessoas muito difícil de fazer amizades, então a gente sentia-se meio perdido. E teve algumas pessoas que foram as que nos acolheram um pouco mais e que nos fizeram sentir pertencente a essa cidade, né? Eu lembro que logo quando a gente veio embora, eu falei falando para o Grinaldo, né? A gente vai para lá e nós temos 6 meses para decidir se é lá mesmo que nós queremos ficar ou se nós voltamos. Tanto que a gente deixou a nossa casa lá. Quando nós saímos da empresa, a empresa falou, olha, as portas estão abertas, qualquer hora que quiser voltar, volta. E nesse período que nós viemos, né, passado esses 6 meses, eu cheguei no Grinaldo e falei, e daí? Vamos ficar ou vamos partir embora? Então, a gente viu um mar de oportunidades aqui quando chegou em Primavera nessa área de segurança do trabalho. Eu lembro que o Grinaldo falava assim, aqui a gente consegue trabalhar, eu trabalhar numa empresa, você noutra, e a gente fazer prestação de serviço. Eu falava, e o tempo, né? Como que vai ser o nosso tempo para nós, para a família? Então, isso depois se reverteu na empresa que a gente acabou abrindo para atender a demanda que tinha na cidade, né? Uma coisa interessante, né? Talvez fique a curiosidade para o público de o que fez a gente entrar nessa área, né, de segurança e medicina do trabalho. Eu vim muito novo do Nordeste para o Mato Grosso. E eu tive a oportunidade, o privilégio que poucos têm, de ficar tanto tempo em um lugar, em uma empresa, e conseguir trabalhar em todas as etapas do processo primário até chegar à área de segurança. E cada vez que eu passava por um processo desse, me movia a aprender outro. E participei, vi, né, muitas coisas acontecerem na empresa, acidentes, óbitos, e eu vi aquilo como um absurdo. Era coisa que, para mim, era absurdo, não fazia sentido as pessoas morrerem, as pessoas se acidentarem, as pessoas se mutilar. E, em 95, eu tive o primeiro contato com a segurança do trabalho, e aquilo me movia a buscar sobre. Só que era muito difícil, era uma época que a informação era privilégio de poucos. Ali você tinha que optar ou trabalhar e trazer uma vida digna, ou trabalhar no braçal e trazer uma vida digna para a família, ou você ter uma reserva para poder estudar. Então, assim, da década de 90 até o começo da década de 2000, foi muito desafiador, né, para nós, essa questão de conciliar o trabalho com o estudo, porque nenhum estudo que a gente queria fazer, nenhuma faculdade que a gente quisesse fazer, tinha oportunidade por conta de horário.
morávamos numa cidade pequena e tinha que se deslocar para estudar. Mas, assim, o que me moveu a fazer segurança do trabalho foi ter o privilégio de ficar muito tempo trabalhando em uma empresa e participar de várias etapas no processo, e, nessas várias etapas do processo, ver tantos acontecimentos que aos meus olhos, não era normal, que aquilo tinha uma solução. E você tem algum marco que te fez entrar nessa área? Eu acho que a gente viveu um pouco disso juntos, né? E logo quando eu parti mais para essa área de segurança e de medicina, que a gente viu tantas situações, tantas famílias perdendo seus entes com acidente, e era uma área assim, extremamente escassa de profissional, e a gente tinha essa dificuldade de estudo, né? A gente não tinha na nossa região ali. Então, o lugar mais próximo era Cuiabá, que era 200 e poucos km de onde a gente morava. Então, a empresa contratava gente sempre de fora. Vinha gente do Paraná, de São Paulo, de outros estados, onde tinha um pouco mais de facilidade com a questão do estudo, né? Então, quando surgiu essa oportunidade de fazer o curso técnico de segurança, na época fizemos nós dois, né? E a gente teve muitas dificuldades com relação aos filhos e sair para estudar, mas, assim, para a gente foi a virada de chave, acho que mais certa da nossa vida, foi ter partido para essa área. Eu lembro que você tinha vontade de fazer engenharia, partir para a engenharia de segurança, como você disse. Lá a gente não tinha essa oportunidade, porque engenharia só se fosse período integral. E a gente, né, como provedor da família, não tinha como fazer um curso integral. Então, a vinda para a Primavera também trouxe essa oportunidade. E, né, eu lembro que, na época, eu falei, falando para o Grinaldo, assim, aqui tem a oportunidade de fazer engenharia, tanto que a gente chegou aqui, em seguida ele já começou a fazer engenharia. Eu falei, a gente não tinha condição, na época, de pagar engenharia para mim e para ele, né? Então, o que eu falei para ele? Vai, faz, porque você é o que tem que prover a casa, então, vai você. E foi onde ele realmente foi, né, para fazer a engenharia, né? Que também foi um desafio, porque, não sei se você gostaria de falar um pouco desse desafio que foi estudar para conseguir alavancar um pouco mais. Então, saindo da cidade que a gente saiu para vir para a Primavera, fui convidado por um grupo e desafiado a organizar todo o processo de segurança e medicina do trabalho desse grupo. Chegando aqui, eu encontrei as mesmas dificuldades que eu encontrei no Brasil inteiro, a respeito da prestação de serviço na área de segurança e medicina do trabalho. Então, eu entendi que esse era um problema que não era só de um segmento, mas era um problema que era do tipo de prestação de serviço. E vindo para cá, eu me deparei com a situação que eu entendi que eu precisava me preparar ainda mais com relação à minha formação, que só até onde eu tinha feito, ia chegar um momento que isso não bastava. Porque, na minha cabeça, a cada dia que passasse, as exigências passavam a ser de formação e não de informação. E eu parti para fazer a formação. Nunca deixei de buscar informação, mas também me preparei e fiz a formação. Chegando em Primavera, passei por todas essas etapas, por todos esses desafios, e a minha formação e a minha informação não bastava, não era o suficiente para o resultado que eu tinha que entregar na empresa que eu estava trabalhando, E, por outro lado, quando chegamos em Primavera, me lembro bem, que a escassez era tanto que eu passei a ser demandado em horários extras para prestar assessoria, consultoria, passando a ter cada dia menos tempo para descansar e para continuar estudando. E, nesse momento, eu percebi que a formação e a informação
já não era também suficiente, que precisava ter um mercado melhorado. E aí começou a surgir a ideia de como eu poderia fazer, como que a gente poderia fazer para, de certa forma, influenciar essa mudança de mercado. Porque, imagina, me preparei por uma vida para chegar até aqui, ter a informação, ter a formação, mas na hora, no momento de eu ter o serviço para entregar um resultado para a empresa que eu trabalhava, eu não tinha quem conseguisse me entregar aquele resultado. E a vida da gente, né, acaba sendo uma metamorfose, e a cada momento a gente está mudando e transitando entre fases e etapas. Me vi, por algum momento, transitando novamente, agora para renascer, para ressurgir como um prestador de serviço, tentar resolver o problema que, mesmo eu tendo buscado a informação e buscado a formação, eu não tinha resolvido, porque eu precisava de um serviço qualificado e que, infelizmente, naquele momento, eu não estava tendo no mercado. Foi quando nasceu a ideia da Certamed. Não sei se você lembra de como foi desafiador a gente começar. Para a gente, né, o começo da Acerta, nós começamos primeiro com a Acerta treinamento mais específico, porque a gente tinha essa vontade mesmo de fazer uma entrega melhor, e essa entrega, a gente fala como empresa, mas a empresa é formada de pessoas, né? Esse cuidar das pessoas, de mostrar um trabalho diferente, um atendimento diferente, ajudar na formação dessas pessoas, a melhorar o ambiente de trabalho dela, porque naquela época era muito difícil a questão da segurança do trabalho. As pessoas banalizavam. Hoje a gente ainda tem algumas empresas, algumas pessoas que ainda banalizam a questão da segurança e medicina do trabalho. Mas naquela época que nós chegamos aqui em 2008, era muito pior. Então, a gente foi meio que empurrado, né, para entrar para esse mercado, para mudar o aspecto que a gente tinha aqui dentro da cidade. Então, no primeiro momento, a gente abriu a Acerta Treinamento, voltada mais para essa qualificação das pessoas, para esse cuidado com as pessoas, trazendo a parte de segurança muito forte para eles, né? Não só da segurança, né? A gente acabou utilizando alguns outros cursos de formação e fomos formando parcerias para conseguir entregar o trabalho que antes a gente tinha dificuldade quando trabalhávamos em algumas empresas e precisava desse serviço, né? Então, a Acerta começou com uma Acerta Treinamento, depois surgiu as parcerias e depois a gente realmente abraçou não só a segurança do trabalho, que era o foco da nossa primeira formação, mas aí abraçamos a questão da medicina do trabalho também, como um todo, né? Porque uma sempre trabalha junto com a outra, né? Nessas questões ocupacionais, ela sempre está trabalhando junto. Avaliar, né, Mareuza, hoje a Certamed, não só como unidade, mas como grupo, e ver uma paridade de operação, de tratativas, é algo assim bastante confortável. Mas me lembro bem de desafios, inclusive de valores, né, no sentido de como tratar as pessoas, de como acolher. Penso que um dos desafios maiores nosso foi lidar com o desarranjo cultural, se eu posso assim dizer. É uma característica muito nossa de assumir clínicas, já pegar em funcionamento e com pessoas já trabalhando, e você ter que lidar com situações de cultura. Eu digo de cultura empresarial mesmo, de condução, de como enxerga as coisas, como enxergam um processo de atendimento. Me lembro muito claramente de quando a gente começou aqui em Primavera, os nossos desafios para fazer as pessoas entender que a satisfação
o resultado do nosso trabalho, ele estaria no encantamento do nosso cliente. E o encantamento do nosso cliente estaria na satisfação dos pacientes que são funcionários dos nossos clientes em ser atendido, da forma de ser atendido, da forma de ser acolhido. Então, assim, eu costumo dizer que a gente tem alguns valores pragmáticos. Dentro desses valores, eu trato muito, né, essa questão nas nossas rodas de conversa, em entrevista e tudo mais. Eu acredito que as pessoas que mais convivem com a gente já cansou, inclusive, de escutar falar sobre isso, que um dos pontos principais dos nossos valores é tolerância zero para desvio de conduta. Né? Valores que a gente incentiva, que cultiva, e que tenta influenciar na cultura da vontade doadora, né? A vontade doadora de aprender e ensinar, a vontade de fazer, a questão da assiduidade, da pontualidade, do respeito aos pacientes, do respeito às pessoas que a gente atende, né? Então, assim, tem mais algo que você enxerga como valores fortes da nossa marca? Você falando aí da questão do cuidado, né? O cuidado com o outro. A gente teve uma funcionária que saiu recentemente, porque o esposo teve uma proposta para fora, e ela sempre falou para a gente assim: cada pessoa que chega aqui, que eu atendo como se fosse o meu pai. Porque, da mesma forma que eu gostaria que o meu pai fosse atendido em qualquer ambiente que ele for, eu atendo as pessoas que vêm aqui. Então, ter esse sentimento, né, do cuidado com o outro. A gente, lógico que a família, penso eu que a maioria das pessoas tem como a base mais forte, onde você se dói, né, vamos dizer assim. E eu lembro muito bem dela colocar isso e trazer isso para as demais colegas do trabalho, né? Que olhasse para as pessoas que chegam ali com esse olhar, né? Como se fosse o meu pai. Como é que eu gostaria que o meu pai fosse atendido ali? É lógico que dentro de uma infinidade de pessoas a gente encontra alguns desafios. Já tivemos situações de, às vezes, pessoas chegarem, às vezes, embriagadas, e você ter que lidar com aquela situação, mas respeitando o ser humano que está por trás daquele ali, daquele momento em que ele está vivendo. A gente teve vários profissionais que trabalharam com a gente e que, muitas vezes, né, se viram em algumas situações em que precisava, além do que era a atribuição daquela pessoa na execução da sua atividade, precisava dar algo mais para aquela pessoa, para que ela se sentisse bem, para que ela se sentisse acolhida, para que ela saísse dali realmente bem, ou que ela tivesse, muitas vezes, necessidade de buscar uma ajuda fora, né? Então, acho que desafios a gente tem todos os dias. A gente sempre trabalha com a nossa equipe para olhar as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de cuidado, como se fosse da sua família. Então, acho que isso é marcante dentro das nossas empresas, né? Do nosso grupo. Questão de valores, né, Marilza? Lembro lá no nosso início, onde a gente precisava conhecer todo o pessoal que por ali trabalhava para que a gente pudesse se situar e reorganizar a empresa. E me deparei com uma lista de funcionários que precisavam ser desligados, sobre a ótica de que já haviam sido feitas várias tentativas e que aquelas pessoas não tinham mais jeito. E a gente fez questão de entrevistar de uma por uma, e naquele momento seguramos todas para fazer as nossas tentativas, e a pessoa que estava como a primeira da lista, o motivo era pelo fato dela ter que fazer um estágio e se ausentar por um período da empresa. E, assim, é muito legal a gente falar, né, dessa questão de valor, porque, assim, hoje, essa é a pessoa que está com a gente há mais tempo dentro da empresa, é a pessoa mais antiga de A Certa Média,
e que se tornou a nossa gerente, nosso braço direito, a pessoa que contribuiu certamente para a gente chegar onde nós chegamos, né? E isso, essa história dela me faz ver parte da minha história, porque em algum momento também na minha vida eu fui desligado pelo fato de precisar tirar um tempo para fazer um estágio. Então, assim, é muito louco essa coisa, é muito doido. Às vezes, assim, a gente faz essas, pratica, né, todos os nossos valores, eles são muito interior mesmo, não é algo construído de forma sintética. Então, assim, vendo você contar essa história, me vem um monte de outra história, mas essa é uma história muito forte para a gente. É uma história que marca realmente e consolida aquilo que a gente traz como valor da Certamed. E vejo que hoje se tornou tão natural isso, que por mais que a gente tenha unidades em cidades diferentes e fora do estado, as pessoas veem na nossa administração de forma muito... não de forma abstrata, né? Porque você falar de valor é você provar, mas elas veem de forma muito real quais são realmente os valores que a gente tem como pragmático dentro da empresa. Eu acredito que os nossos clientes hoje, né, a gente tem clientes que está desde quando nós abrimos a porta, o primeiro cliente continua lá. A gente teve histórico de poucos clientes que disseram assim, olha, por uma questão política, eu vou sair daqui para ali. Então, eu acho que a gente tem muito enraizado essa questão dos nossos valores junto aos nossos clientes. E o nosso cliente, como empresa, a gente procura dar o máximo de respaldo para eles dentro do que eles precisam, voltados à saúde e medicina do trabalho. E o cliente, que é o funcionário desses nossos clientes, que vai lá na clínica, a gente tem um histórico, assim, das pessoas irem, de elogiarem, chegar na gente, muitas vezes, e falar de como foi atendido, de como que gostou. A gente já teve situações, por exemplo, de chegar uma pessoa ali, já quase infartando, quando a médica atendeu, falou, não, você precisa sair daqui direto para o PAN, porque você não está bem, em uma admissão. Então, e realmente a pessoa estava infartando. Então, nessa situação, por exemplo, que a gente entrou em contato com a empresa e colocou, olha, essa pessoa não está apta hoje porque ela está assim, ela precisa ser encaminhada. E eu lembro que essa pessoa voltou lá na clínica para agradecer, né, pelo atendimento que teve, apesar do que ela tinha passado, e que ela estava bem, né? Um tempo depois, ela voltar e falar que estava bem. Então, esse cuidado com a vida, esse cuidado com o nosso cliente é primordial para a gente, né? É saber que, independente de A ou B, são vidas, são pessoas. A gente sempre primou assim, pelo bom atendimento, mas que o atendimento fosse realmente para trazer uma tranquilidade, vamos dizer assim, para as empresas, né? É muito engraçado, né, a gente falar de cliente. Às vezes eu faço esse comentário com os colegas, né, com outros empresários, que a Certamed, ela acaba tendo relações, né? Não é um cliente literalmente comercial, a gente não tem uma relação comercial, é uma relação de parceria. Então, hoje eu tenho o privilégio de dizer que todos os clientes da Certamed, ele tem uma certa relação com a Certamed. Todos os clientes da Certamed, eles estão ali por um objetivo comum. E assim, a gente, ao longo do tempo, conseguiu desenvolver um formato de trabalho onde todos os nossos clientes fazem parte, de certa forma, da nossa empresa. Todos os clientes, de certa forma, eles compartilham valores com a gente,
eles compartilham momentos, né? Eles compartilham dificuldades, e estamos ali. Dentro do nosso grupo, é até desconfortável, né, a gente fazer esse tipo de comentário, mas assim, a gente não tem histórico de dança de cadeira de cliente, né? Talvez, eu paro a pensar, eu acho que a gente é uma das poucas empresas que não tem um setor comercial para cuidar da relação cliente-empresa, né? A gente tem um setor onde tem suporte técnico, onde tem o atendimento ao cliente, mas, independente de qualquer pessoa que o nosso cliente tratar dentro da empresa, ele vai estar bem atendido, porque o cliente Acertamed, ele tem uma relação de parceria e não uma relação comercial dentro do grupo Acertamed. Você tem esse sentimento? Assim, o meu sentimento é que a gente, cada vez mais, acho que tem feito essa interação junto com o nosso cliente. A gente acabou crescendo e, muitas vezes, a gente não perdeu aquele contato direto, mas nós sempre estivemos aberto e pronto para atender qualquer cliente. A gente tem hoje pessoas que estão mais à frente, que vai para resolver os problemas, mas tem aquele cliente que também, eu sei que a sua área técnica consegue me responder, mas eu quero um respaldo do Grinaldo. Eu quero ouvir o que o Grinaldo pensa em tal situação. Às vezes é uma situação mais grave que acontece numa empresa. Às vezes, Grinaldo, eu preciso que você veja tal coisa para mim. Aquela situação, muitas vezes, não vai ser o Grinaldo que vai resolver, mas o cliente sabe que o Grinaldo, tomando conhecimento, ele vai dar o melhor direcionamento. Então, muitas vezes, quem vai lá é algum dos nossos que vai resolver aquele problema. Então, muitas vezes, a gente dá o direcionamento. Olha, você precisa chegar lá e fazer tal coisa, precisa conduzir de tal forma. Mas o cliente tem essa segurança, que sabe que o que entrega para a gente vai conseguir dar o respaldo que ele precisa. Então, acho que é muito bom quando você vê que o cliente sabe que ele vai ficar tranquilo. Eu entreguei essa demanda para nós da Acertamed resolvermos e que isso vai ser resolvido. Não importa quem vai, mas que a situação vai ser resolvida. E, assim, dentro dos nossos valores, né, dentro do que a gente faz, né, a gente já se deparou muito, por exemplo, com situações de pessoas querendo que a gente faça algo fora da lei, vamos dizer assim. E a gente sempre tem a tranquilidade que tudo que nós fazemos é tudo dentro da lei. A gente não tem nada que foi feito assim, faz um arrumadinho para mim, resolve isso aqui para eu escapar de uma fiscalização, ou para eu escapar de uma denúncia, ou para eu escapar. A gente não tem esse histórico dentro da empresa, né? A gente sempre foi muito claro para o nosso cliente. Você precisa trabalhar isso, para você não ser pego de surpresa por uma fiscalização, por uma denúncia, por alguma coisa. Então, isso me dá uma tranquilidade. Acho que isso, a gente dá essa tranquilidade para o nosso cliente. E a gente já teve situações de cliente de chegar e querer que a gente faça esse arrumadinho, e a gente falou, não, essa pessoa não serve para ser nosso cliente. A gente já teve situações assim, né? De ter que falar, não, você ainda não está preparado para ser o nosso cliente. Então, vai ter que aprender um pouquinho mais, vai ter que entender que a gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para fazer um trabalho sério, um trabalho de acordo com a lei. É bem isso, né? Perfil de cliente. Assim, é muito engraçado, porque eu costumo dizer que o processo ele organiza, ele define, ele cria aqueles perfis que se encaixam. E hoje, realmente, a gente tem o perfil de cliente Acertamed, como existe o cliente que só tem o perfil Acertamed que o atende. Então, foi muito gratificante
percorrer esse caminho, porque a gente também criou um padrão, né? A gente criou um padrão de prestação de serviço, a gente criou um padrão voltado à confiança, à credibilidade, voltado a amparo. E assim, o que é mais engraçado é que a relação que, naturalmente, se a gente estivesse falando de uma relação comercial que a gente deveria cuidar, seria a relação Acertamed com o cliente que contrata a Acertamed. Mas, no meio disso, a gente tem os trabalhadores que são atendidos pela Acertamed, que são funcionários dos nossos clientes. E é tão engraçado, porque, assim, ao longo desses 10 anos de Acertamed, eu acredito que poucas pessoas de Primavera não passou pelo menos uma vez lá dentro da Acertamed. Então, assim, e essas pessoas, a cada ano que volta, ela volta mais aculturada, a ponto de enxergar dentro da Acertamed um padrão que ela gostaria de ter dentro da empresa que ela trabalha também. E eu sei que o exemplo nosso já puxou também algumas empresas para melhorar o seu processo no sentido de tratativa, no sentido de respeito, de idoneidade. A gente já teve relato de empresas que olhavam, né, de fora e se espelhavam na caminhada do Grupo Acertamed. E várias empresas também nos procuraram para entender, nesse contexto da dificuldade de se manter mão de obra, o que faz as pessoas trabalhar tanto dentro da Acertamed e estar todo dia ali. A gente não ter essa dificuldade de rotação. E mesmo tendo rotação, a gente sempre vê e percebe que as pessoas saem dali por conta da velocidade do aprendizado, da velocidade do crescimento, e que encontrou portas, oportunidades maiores e desafiadoras para ela naquele momento, e sai dali agradecido. Então, assim, são algumas coisas muito legais que passam desapercebido aos olhos de muita gente, né? Exemplo também de empresas, né, de empresários que frequentemente sentam para conversar com a gente, para entender o que fazer para melhorar as condições dos funcionários. Eu digo o seguinte: hoje está na moda, né, e é uma realidade. Hoje existe solução para tudo. Então, assim, não adianta eu querer ensinar um funcionário a ser garçom se eu não sei ser garçom. Então, o que eu sempre levo para as empresas é o seguinte: saiba o que a sua empresa faz, ensine a seu funcionário a fazer. Eu baseio todas as nossas decisões, todos os nossos rumos, em respeito total ao que a gente faz. Respeito total a tudo que é exigido para a gente. É cumprir a lei, é cumprir as obrigações, é pagar em dia e assim sucessivamente. Então, assim, como eu cobrar de um funcionário que trabalha comigo, dele ser correto se eu faço coisa errada? Então, o nosso processo é algo muito pequenininho, dentro de qualquer empresa que acredita, que investe muito em saúde e segurança do trabalho, ela investe o menor valor ali. Ela investe financeiramente, ela investe o menor valor. Mas se ele não tem em mente qual que é o valor que realmente aquele ato significa para ele, aquilo não faz sentido. Então, ele vai procurar para ele o que tiver o menor preço, o que tiver mais fácil, o que for mais rápido, independente se isso cumpre ou não os requisitos legais, se ele está fazendo o que é certo ao ponto de vista da lei. Então, assim, todas as empresas empresários ou pessoas que me procuraram para pedir opinião sobre isso, a minha opinião é genérica. Seja correto com o que você está fazendo. Então, assim, se você quer praticar um bom ambiente de segurança, entenda qual que é o serviço que você está contratando.
Entenda aonde você está mandando o seu trabalhador, o que está sendo feito, o que realmente está sendo monitorado. A escolha tem que ser do cliente. Agora, se o cliente não sabe o que ele está comprando, aí começa a complicar. Então, assim, no contexto geral, o serviço de segurança ou medicina do trabalho não é algo que você abre uma porta ali e vai comprar sem saber o que você está adquirindo. Então, até nisso, o mercado ele entendeu o recado. Quando eu falo que a gente participou de um aculturamento de mercado, porque os clientes, a certa média, entenderam um pouco desse contexto que eu relatei. Eu lembro de algumas situações, né, de clientes vir questionar valores, né, de orçamento. Passou um orçamento, mas eu fui em tal empresa, 30%, 40% mais barato que o seu. E eu lembro dessas tratativas, né? Olha o que você está comprando, se realmente é o que você precisa. Então, eu lembro de você detalhar muito para o cliente. Se ele vai te entregar isso, se ele vai te entregar aquilo, se o seu acesso vai ser como a gente tem hoje, tudo digital, uma facilidade de acesso para o nosso cliente. Então, eu lembro que várias vezes aconteceu isso, de você detalhar para o cliente, para ele olhar realmente o que ele está comprando. Se não está comprando, como diz o ditado, né, gato por lebre. E, muitas vezes, de voltar e fechar com a gente, mesmo sendo um valor maior. É lógico que a gente sempre trabalha com o cliente, olha com carinho a cada orçamento, a cada situação que vem, a gente olha com carinho e vê, olha, eu posso conter a minha despesa e reduzir em tal situação e melhorar em algo, mas eu não tenho como fazer muito mais que isso, né? E a gente já teve situações de clientes de vir questionar e a gente mostrar por A ou B por que a gente precisa manter aquele valor que está sendo cobrado dele. E cliente, assim, que continua com a gente, né? E realmente a gente entende que fez a diferença em algum momento dentro da empresa dele. Eu lembro de uma empresa, que eu não vou citar o nome aqui, mas que um dia, que logo lá no começo, eu mesma ia nas fazendas, eu ia nas unidades para fazer inspeção, para fazer DDS, e a gente ia a campo mesmo, né? E eu lembro que em duas situações dessas em que a gente foi fazer alguma visita, numa delas tinha uma pessoa que estava reclamando que a máscara não estava sendo eficiente por questão do uso de defensivos. Nessas duas empresas foi a questão de máscara, inclusive, né? São duas empresas diferentes, mas foi questão de máscara, né? Uma era que a pessoa comprava num determinado lugar, chegava lá, olha, eu preciso de máscara para veneno. Porque, assim, eles entregavam a máscara tamanho padrão, M. E essa pessoa, ela tinha um rosto muito fino. E aquela máscara que eles consideravam como padrão não se enquadrava para essa pessoa. Então, ele tinha entradas de ar e ele respirava o produto que ele estava utilizando. Então, quando eu falei com a pessoa responsável da empresa, e ela falou, não, mas sempre me venderam essa, nunca me falaram que tem outra. Eu falei, não, mas tem um código diferente, que é uma máscara pequena, que para ele vai ter que ser tamanho P, para ajustar o rosto dele. E na outra empresa, era o tipo de filtro que eles utilizavam errado. A pessoa estava usando um produto que o filtro que ela utilizava não protegia ela para aquele produto. Por isso, ele sentia muito o cheiro do produto. E foi algo que a gente tratou junto com a empresa e foi mudada a forma de adquirir esses produtos e estão tocando hoje bem, né? Então, são empresas que nós tivemos essa experiência e que continuam com a gente, que continuam acreditando no nosso trabalho e cada dia mais. Então, assim, às vezes, algo tão simples que a gente fez lá atrás, mas que fez a empresa mudar a visão para a segurança do trabalho, né?
Eu costumo dizer que hoje quem determina preço é o mercado. Então, se hoje o cliente que ele entende o que ele está buscando, se ele colocar na mesa o que ele precisa, não vai ter muita diferença de valores financeiros. O fato é que, infelizmente, a segurança e medicina do trabalho ainda é algo a ser desmistificado. As empresas precisam saber mais sobre isso. A gente acredita que, com a chegada do e-social, mude um pouco a visão do empresário ou dos seus representantes, a ponto deles entenderem um pouco do que é a segurança e medicina do trabalho, tanto no contexto preventivo, que acredito ser o mais importante, que está falando de vida, que está por trás dos trabalhos que realizam, quanto no sentido administrativo, no sentido de produção de material fático para fins de comprovação do cumprimento da lei. No dia que as empresas entenderem um pouco mais disso, talvez selecione um pouco melhor o mercado e ele tenha mais opções de prestadores à altura para atender. Mas isso precisa de uma mudança cultural no sentido de entender o valor da segurança e medicina do trabalho no contexto da produção. Mas, em resumo, falando um pouco da Acertamed, hoje o Grupo Acertamed ele se destaca a nível nacional, ele está bem posicionado entre os top 5, aí vou chutar sem medo de errar, do Brasil, no sentido de processo. Hoje, no Grupo Acertamed, a gente tem um processo literalmente ajustado, onde um processo conversa com o outro, um processo é continuidade do outro, o que não é normal dentro da segurança e medicina do trabalho, o que é um pouco comum é você encontrar até as empresas cumprindo no sentido no sentido preventivo, de entregar os equipamentos, de cumprir no processo produtivo, só que o administrativo falha, então ele cumpre com uma parte, descumpre outra. Então, assim, hoje a Acertamed, ela cresceu a tal ponto que ela conseguiu unir todos os processos em um portal, né, que a gente chama, uma plataforma digital, onde a gente consegue compartilhar com o cliente. Hoje, o cliente Acertamed, ele participa da operação da Acertamed. Hoje, o cliente Acertamed, 80% daquilo que ele faria manualmente, 100% daquilo que ele faria manualmente, dentro do DP, dentro do RH ou na segurança do trabalho, ele ocupa 80% da nossa plataforma e faz tudo de forma digital. Com isso, quando eu complemento esses 20% de operação, a gente fecha um ciclo literalmente digital, encontrado e com informações de continuidade. Então, eu posso dizer que, hoje, a Acertamed, ela conseguiu montar um processo de produção tão importante como se tem um processo que se fabrica Coca-Cola e outras marcas aí que só pela marca, só pelo símbolo, o pessoal sabe o sabor. Então, em pouco tempo, o mercado vai sentir esse sabor também da Acertamed a nível nacional. Como clínica, a gente tem a melhor performance de atendimento, a melhor performance no sentido de redução de tempo ocioso, o melhor acolhimento, a melhor entrega, enfim. Digo que tenho o prazer de dizer que a gente construiu a melhor empresa de segurança e medicina do trabalho do Brasil. Isso é uma honra, né? A gente não comentou antes, mas, assim, acho que seria importante ressaltar. Logo no começo, né, da parte de medicina, nós tínhamos um processo que era realizado ali dentro da clínica e alguns processos que eram realizados fora. Os processos que eram realizados, os atendimentos que eram realizados fora, tinha profissional que falava que precisava, muitas vezes, de 14 dias para entregar um resultado, um exame, para concluir um atendimento nosso. E isso foi nos
empurrando para buscar soluções para aquelas situações. E foi onde a gente foi trazendo tudo para dentro da clínica. Então, hoje, o cliente que chega lá, ele faz tudo no mesmo lugar. Faz tudo no mesmo lugar. Então, assim, essa questão de ter essa praticidade, de fazer tudo no lugar, foi meio que a gente foi obrigado pelo sistema como um todo para fazer. Então, acredito que a gente cresceu, está onde está, muito em função dessas dificuldades. Muitas coisas foram devido a denúncias, às fiscalizações, que muitas vezes infundadas e que a gente teve que buscar conhecimento para trazer as soluções. Então, hoje, quando a gente abre uma nova unidade, né, a gente adquire uma nova unidade, a gente já tem tudo desenhado do que eu preciso para colocar aquela unidade em ordem, né? Seja em processo de documentação, seja em sistemas para operacionalizar melhor. A gente já teve a fase lá no começo tudo manual e hoje a gente praticamente tudo digital. Então, foram coisas que foram proporcionando a gente crescer e se organizar cada vez mais. Então, a CertaMed está hoje onde está, através dos nossos clientes, através até mesmo dessas fiscalizações que a gente teve e dessas demandas que a gente teve que correr atrás e fazer acontecer. Então, hoje, quando a gente coloca que tem alguma situação, tem uma fiscalização em qualquer lugar, tá, vamos atender a fiscalização e saber o que eles estão demandando da gente, porque tudo que a gente precisa cumprir, a gente vai cumprir. Se tem algo que a gente desconhecia e que não está cumprindo, a gente vai buscar cumprir. Mas eu acho que a gente cresceu muito no sentido de conhecer o que a gente precisa fazer quando a gente vai abrir uma nova unidade também. Mas é isso, né, Marilza? Chegando ao final dessa primeira edição, gostaria de agradecer a todas as pessoas e convidar vocês para acessar nossas redes sociais. A gente vai ter bastante conteúdo. E a opinião, o comentário de vocês é sempre importante para que a gente possa melhorar. Bom, é isso, né, pessoal? Acho que a gente tem muita história ainda para contar, falar um pouco mais das nossas outras unidades, mas isso vai ser coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Grenaldo convidou para entrar nas nossas redes sociais, mas eu convido, além das redes sociais, que se queiram fazer uma visita na nossa unidade, conhecer a nossa estrutura, conhecer como funciona o nosso processo, a gente está aberto para receber qualquer um de vocês que queira conhecer um pouquinho mais do nosso universo lá e da nossa estrutura, seja aqui, seja em alguma das nossas outras unidades. E a gente tem mais conteúdo aí pela frente, e a gente espera vocês, tanto na clínica, quanto nas nossas redes sociais e aproveitando os conteúdos que vão surgir por aí.